No Salão dos Deuses, onde a mitologia ganha vida, ergue-se o lendário espadachim Sasaki Kojiro, das páginas da história para a arena do fim. Sobre olhares dos divinos, ele desafia seu destino e se torna a esperança da humanidade no Ragnarok. Prepare-se para testemunhar a força suprema da espada e a determinação inabalável daquele que nunca venceu. Oi, eu sou o Bruxo e antes que você vire um sushi, já vai deixando seu like. Lá vou eu. Humildemente, vindo em um barquinho através da água turbulenta que tinha tomado a arena, sendo comparado por diversos espadachins, renomados guerreiros orgulhosos na arte da lâmina, tal como Yoshitsune, o famoso retalhador que fez sua lenda no massacre do clã Taiga, e entre muitos outros. Sua breve apresentação causou um burbuliço. Sasaki Kojiro, o maior perdedor de todos, e ainda por cima um velho de 60 e tantos anos, para representar a humanidade. Cacete, o que esses caras estão pensando, véi? Ferrou, perdemos essa, mais uma. Era o pensamento da maioria dos humanos, mas ele calou a boca de todos com um sacar de espada. Em um brandinho de sua lâmina, ele acalmou a fúria daquele mar em volta da arena. Todos se calaram, e Musashi rasgou os manuscritos dos 5 Anéis, seus tomos de conhecimento de espada, e declarou Sasaki Kojiro como inigualável sob os céus, aquele que mesmo depois da morte continuou o caminho da espada. Mas Sasaki Kojiro tá um velho aqui, não deveria nem conseguir lutar agora. Meu irmão, olha o shape do coroa. Quero ter um shape desse quando eu for mais velho, sem sacanagem, ó louco. Lembrando que no capítulo passado a baixinha aqui revela que os humanos que vão lutar no Ragnarok vêm em seu auge. E como Sasaki Kojiro de Shumetsu no Valkyrie segue uma vida de alto melhoramento, o seu eu mais velho é seu auge, mostrando que a sabedoria também é poder. Mais à frente eu falo um pouco mais sobre isso. Seguindo a história, nos apresenta duas entidades distintas. O deus que não sabia nada de perder contra o maior perdedor. A luta contra Poseidon se inicia, diferente dos outros embates que sucederam a esse, é uma calmaria. Um estudando o outro como uma brisa fresca, como um vento matutino que precede uma tempestade torrencial. Os oponentes se encaram. A derrota de Sasaki já está prevista perante a batalha que ocorre entre mentes. Ele podia visualizar o resultado de um ataque, medindo a expressão, postura e empunhadura de seu inimigo. Se ele atacasse 1000 vezes, já estava decidido o que ia acontecer. Pois se ele atacasse 1000 vezes, essas 1000 vezes ele iria morrer. Era impressionante a força mental de Sasaki. As técnicas e experiência que ele adquiriu todo esse tempo lhe deu a capacidade cognitiva de analisar os eventos de maneira tão assertiva que pareciam premonições. Mas era apenas o resultado das análises desse eventual embate. E não importava a previsão que fazia, ele morria todas as vezes. Então, na hora de mudar a estratégia. De saco cheio daquele combate mental, ele quebra todas as expectativas, sentando-se de pernas cruzadas com a espada apoiada no ombro, e provoca seu inimigo quebrando o gelo de maneira tão respeitosa que é admirável, tá? Mas impressionante isso tudo é a cara de pamonha de Poseidon. Olha a audácia desse filho da puta! Então, um flashback se inicia mostrando a história de Sasaki. Voltamos aos anos finais da era Sengoku, na cidade de Castelo Ishishodani, na província de Echizen. O barulho de Boken se chocando era escutado no dojo de treinamento. E como vocês estão no canal do Bruxão, tá na hora do telecurso. Bokens são espadas de treinamento japonesas, também conhecidas como Bokudo ou Bukin. São ferramentas muito utilizadas em diversas artes marciais japonesas, como Aikido, Kendo, Iaido e Keijutsu, para praticar e aprimorar as técnicas de combate sem risco de lesões graves associadas ao uso de espadas reais. Os Bokens são feitos de madeira sólida, geralmente de carvalho ou outras madeiras duráveis, para garantir que possam suportar o impacto dos treinos e das práticas sem se quebrarem facilmente. Eles possuem forma e peso aproximado de uma espada tradicional japonesa, como a katana, permitindo que os praticantes desenvolvam suas habilidades com equipamento que se assemelha a utilizando em situações reais. Além da Boken padrão, existem algumas variações que podem ser encontradas. A Suburin Boken. Esse tipo de Boken é mais pesado que o Boken padrão e é utilizado para treinar força e resistência muscular. Os praticantes repetem movimentos específicos como cortes e golpes, para melhorar a técnica e o controle com a espada. Iaido Boken é uma Boken projetada especificamente para a prática de Iaido, uma arte marcial japonesa focada no desempenhar e cortar com a espada, em movimentos fluidos e precisos. Boken Tsuba é algumas versões de Boken que são equipadas com uma Tsuba, um protetor circular com formato de guarda-mão, feito geralmente de metal ou plástico. Se assemelha à proteção e controle das espadas reais, isso adiciona uma camada extra de autenticidade e segurança aos treinos. Voltando à história, é mostrado mais da juventude de Sasaki. E aqui mostra ele como alguém observador e mais atento, mesmo que pareça que sendo só um preguiçoso. As pessoas em volta o julgam como uma pessoa sem talento para a espada, por desistir do combate tão rápido e não mostrar espírito de luta, mas é bem o contrário. Sasaki é inteligente e entende que há uma diferença entre habilidades e porte físico.
Então, ao invés de continuar persistindo numa luta sem sentido e se machucar, ele prefere recuar e bolar um plano para derrotar aquele figurante que parece que saiu de baque. Nas cenas a seguir mostrando o Ikigai de Sasaki. O caminho da espada é sua razão para acordar todas as manhãs. Ele começa bolando um treinamento muito parecido com o Kung Fu, observando a natureza e mudando seu corpo com técnicas, afiando seus instintos ao imitar os animais. E o resultado do meio ano de treinamento foi esse aqui, ó. O maluco voltou no shape, tava trincado, estalando, exalando energia e teve mais uma vez seu embate com o figurante de Baki, que nem teve chance dessa vez. O figurante de Baki apenas conseguiu enxergar o que Kojiro estava num nível totalmente superior, diferente dos meses atrás, e após o vislumbre do que poderia acontecer, apenas se rendeu ficando de joelhos para Kojiro. Mas ele não voltou aqui para enfrentá-lo, mas ele queria ver algo maior. Ele queria ver a técnica do mestre do dojo e após vê-lo uma única vez, Sasaki Kojiro nunca mais voltou ao dojo novamente. Levou-se 4 anos e meio, mas ele superou todos aqueles naquele dojo, inclusive o mestre. Após isso, ele partiu para outras regiões. Ele enfrentou e foi derrotado pelo fundador do estilo Ito. Ele foi para o leste enfrentar e perder para os praticantes do estilo Yagyu. Em sua jornada, ele encontrou o Kamizumi Sensei, o espadachim renomado como o Santo da Espada, e perdeu mais uma vez. Ele colecionava uma gama de derrotas jamais vistas antes. Era como um solo seco cedendo por chuva, procurando oponentes mais fortes, cujo ele não conseguiria derrotar, somente para aumentar a sua força e experiência. Ele encarava cada derrota como uma vitória. A cada derrota ele dava mais um passo em diante para ser o espadachim mais forte. E em meio a essa jornada de alto aperfeiçoamento, ele brandiu sua espada, realizando pela primeira vez a lendária técnica de subir megais. E assim, nascia a história do maior perdedor de todos. Agora vamos para a realidade. Sasaki Kojiro nasceu no final do século XVI, na província de Echizen, atual Fukui, Japão. Desde muito jovem ele demonstrou habilidades excepcionais com a espada. Acredita-se que ele tenha sido aluno renomado do mestre de Kenjutsu Toda Sengen. Com a orientação do seu mestre, Kojiro aprimorou suas técnicas e desenvolveu um próprio estilo de luta, que ficou conhecido como Tsube Megais, o movimento de bater de asas da andorinha. Se acredita que essa técnica tenha sido desenvolvida por Kojiro durante seu treinamento sob a tutela de seu mestre. A lenda conta que ao observar andorinhas voando rapidamente realizando manobras ágeis no ar, Kojiro teve a inspiração para criar sua técnica de espada única, que imitava os movimentos das andorinhas em pleno voo. A execução do Tsube Megais é descrita como uma técnica de espada rápida, realizada com uma única espada longa, conhecida como Nodashi ou Odashi. O golpe é tão rápido e letal que supostamente pode atingir o oponente mesmo que antes que ele perceba que aconteceu alguma coisa. A técnica é famosa por sua eficácia e precisão, além de ser uma das razões pela Sasaki Kojiro é considerado como espadachim temível e inigualável. A fama de Sasaki Kojiro como espadachim hábil e imbatível se espalhou pelo Japão. Ele logo se tornou conhecido como Ganryu Kojiro, uma referência ao nome da escola de esgrima que estudou. Sua grande oportunidade para provar sua habilidade veio quando o lendário samurai chamado Miyamoto Musashi o desafiou para um duelo. Miyamoto Musashi era igualmente famoso, mas por sua abordagem única em relação às artes marciais. Diferente de Kojiro, Musashi não seguia um estilo formal de luta, mas sim um método autodidata que ele chamava Niten Ichiryu, estilo de 2 espadas. Musashi era conhecido por suas vitórias em duelos contra outros espadachins experientes, o que gerou muitos boatos sobre sua invencibilidade. Os 2 espadachins concordaram em duelar em uma ilha chamada Ganryu-jima, localizada nas costas de Kyushu. A data do duelo ficou marcada na história do dia 13 de abril de 1612. O duelo foi aguardado com grande expectativa por todo o Japão, e as pessoas vieram de longe só para ver a lendária batalha que ia acontecer. Na manhã ensolarada do dia marcado, Kojiro empunhava sua espada longa, conhecida como Nodashi, que era uma arma de grande tamanho, que requeria muita força e técnica para manejá-la. Por outro lado, Musashi empunhava 2 espadas, uma curta e uma longa, demonstrando sua habilidade com a técnica Niten Ichiryu. O duelo foi intenso, com ambos os espadachins demonstrando sua destreza e perícia. Durante o combate, a lendária técnica de Tsube Megais de Sasaki Kojiro quase decapitou Musashi, mas ele se esquivou no último momento enquanto atacou com suas 2 espadas, atingindo Kojiro fatalmente. Sasaki Kojiro caiu no chão, não resistindo aos ferimentos, veio a falecer ali mesmo, e Miyamoto Musashi saiu vitorioso do duelo. Vale a pena ressaltar que esse foi o último duelo fatal de Miyamoto Musashi. E essa história de coragem, habilidade e confronto épico entre 2 espadachins ganhou fama e reverência ao longo dos séculos. Sasaki Kojiro passou a ser considerado um dos maiores espadachins da história japonesa. A lenda do duelo da ilha Ganryu-jima foi imortalizada em peças teatrais, livros e outras formas de arte. A história épica dos espadachins continua a inspirar novas gerações de fãs até hoje. Eu não posso simplesmente desistir da batalha e me render. E estamos de volta com um monólogo incrível de Sasaki.
Ele aceitando a responsabilidade de encarar Poseidon e parte para o ataque com sua Nodashi, Mono Hoshizal. De acordo com as leis da inércia, segundo o anime, parar sua aceleração é dito impossível. Entretanto, a experiência de Kojiro tinha acumulado deu à luz a técnica suprema de Super Megashi, fazendo o arrogante Poseidon recuar e finalmente encarar o velho humano nos olhos. A luta continua, e como é mostrado aqui a volúncia de Sasaki, sua companheira é a Valkyria Wrist. Seu nome significa terremoto, mas tecnicamente o balanço, o que se encaixa como uma luva para Sasaki. E infelizmente eu fiz uma pesquisa e não encontrei muitas informações relevantes sobre ela. E então, vemos que o Poseidon fica realmente irritado com Sasaki, a ponto de começar a levar a batalha mais a sério, atacando Kojiro com uma barragem de ataque. E incrivelmente, Kojiro consegue acompanhá-lo. Mas como é que ele consegue fazer isso se ele não tem olhos especiais como o de Adão? É simples experiência de anos de vida de combate. Derrota após derrota ele sofreu, ele se aprimorou. Desde que Poseidon entrou na arena, o espadachim tem analisado sua postura, seu movimento e sua respiração. Com essas informações ele criou uma imagem mental. Em questão de segundos ele conseguiu compreender e entender Poseidon completamente. Sua movimentação foi analisada, chamada de defesa de 1000 miragens, ou se você for um jogador de LoL é chamada de Predict. Querendo ou não deixa de ser um nome interessante. Mas um deus é um deus, tudo cheatado essa porra. E Poseidon não seria diferente. Ele apenas aumenta sua velocidade, mais do que Kojiro podia prever, e consegue dar o primeiro golpe. Eles conversam um pouco, Kojiro fica animado vendo que um deus pode aumentar ainda mais o seu ritmo, vendo que ele poderia em si evoluir na própria luta. Mas depois de Kojiro sentir tristeza e pena do Poseidon, que eu creio que tenha sido proposital, o deus do Mares ataca mais uma vez, com uma chuva de golpes. Literalmente uma chuva de golpes. E ainda Kojiro conseguiu acompanhar o ritmo, mas ele estava sentindo a pressão. Os metais se chocavam, e Poseidon foi maldoso. Ele não mirou no corpo de Kojiro, mas sim na sua espada, quebrando a volume de Sasaki ao meio. E ao invés de se render, ele se levanta mais uma vez. E é nos mostrada a morte de Kojiro, sua luta contra Musashi, Sasaki perdeu pela última vez. Ali Kojiro tinha atingido seu ápice, ali Kojiro tinha aprendido a técnica suprema. Sasaki agarra 2 pedaços da sua espada, e com uma forte determinação elas brilham reagindo ao coração do seu usuário. Meus amigos, é a primeira revolute do jogo. Os 2 pedaços se tornaram 2 objetos, 2 armas divinas, 2 katanas ao estilo de Musashi, Niten Ishiryu, Caminho dos Céus, um coração. Ou melhor, Niten Ganryu, o estilo de Musashi e o estilo de Sasaki juntos. Ganryu jamais parou de evoluir. Meu amigo, tu vai virar muito um sushi. A luta segue e vemos que Kojiro aprendeu os movimentos de Musashi. Mesmo na morte, ele continuou treinando, lutando contra a pós-imagem do lendário espadachim. Mas não é só isso. Sasaki incorporou ao seu estilo muitos aspectos dos outros. Era refinado e mostrava ser superior ao Aquaman do Olimpo. Poseidon foi cortado várias e várias vezes. E naquele momento, a espada da humanidade tocou o mais profundo dos oceanos. Meu amigo, virou um sushi. Sasaki o corta, fazendo Poseidon perder seus braços, e depois separa a cabeça do seu corpo. A mudança do clima assusta os seres, trazendo assim a primeira derrota dos deuses. Sasaki Kojiro é uma figura histórica e lendária do Japão feudal, que frequentemente serve para expressão para personagens de histórias e mangás, embora não seja um personagem extremamente comum. E também vale lembrar a vocês que Sasaki Kojiro é um adepto do Ikigai, que significa a razão pela qual acorda todas as manhãs. É uma filosofia japonesa pela qual se dedicam sua vida a um propósito. Shumatsu no Valkyrie apresenta Sasaki Kojiro focado, e segue o caminho da espada como propósito de sua vida, e sendo assim, atingiu o ápice da maestria. E se eu disser pra você que você pode ser como ele? Ikigai é uma filosofia de vida, que você também pode seguir. Eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado. Aprenda mais sobre si mesmo e reconheça seu propósito. Só assim você vai chegar no ápice da própria maestria. Hoje temos sushi pro jantar, então já vai se inscrevendo se curtir meu conteúdo. Estamos com a meta de 250 inscritos até o final do mês. Então dá aquela força pra nós se inscrevendo, compartilhando e curtindo o conteúdo. Porque o próximo campeão da lista da humanidade é complexo. Ele aterrorizou os becos de Londres no período de 1888, causando medo e horror por onde sua lenda passava. Aquele que nunca foi preso por seus crimes, hoje é um herói no campo dos deuses. Mas esse aí fica pro próximo episódio. E aí galera, foi muito bom ter vocês aqui comigo. Eu sou o Bruxo, eu estou muito grato pelas pessoas que assistiram meus últimos 2 vídeos. Eu sei, esse vídeo aqui demorou um pouco para ser produzido, mas eu acho que valeu a pena. Eu tava com uns problemas de áudio, mas eu acho que eu já consertei. Então, até a próxima. Quando a luz se apagar e a sombra se revelar e tudo
tudo que conheceu não parecer real. Em sua alma uma luz que ainda brilhará, com a promessa feita em nossos corações. Não se esqueça, tá com você na escuridão.